Polly, vamos falar um pouquinho da SB Games, para quem não conhece e vai conhecer, e para quem já está se preparando para ir. O que é a SB Games, como que ela funciona, quanto tempo existe? Conta um pouquinho para a gente. O SB Games é o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital. Ele está no seu 12º ano, nesse ano. Ele começou como WJogos, depois se juntaram os designers, então a gente passou a ter trilha de computação, de arte e design, aí depois veio a trilha de cultura, que é uma trilha que começou efetivamente em 2007, esse ano a trilha de indústria, que já vem ao longo dos anos também, ela passa a ter uma área acadêmica consolidada também, está se buscando desenvolver as pesquisas ao redor de como é que é essa indústria, como é que são os desenvolvedores, como é que são esses cenários de inovação e criatividade que permeiam o desenvolvimento dos jogos. Nesse ano, a gente tem outras coisas também. A gente passa a ter uma proposta de consórcio doutoral, onde pesquisadores que estejam fazendo mestrado ou doutorado podem submeter propostas de pesquisa para instituir um locus de discussão desses trabalhos. Nós temos também tutoriais, isso é um elemento tradicional no evento, assim como o Festival de Jogos Independentes. O festival permite que, em todos os anos, sejam submetidos jogos desenvolvidos por indies e ao redor de diversas categorias e que esses jogos sejam premiados ao longo do evento, e isso dá uma exposição de mídia, permite que se tenha um contato com as pessoas, já que os jogos estarão lá disponíveis para serem testados. A gente tem também uma mostra de artes associada ao evento, e todo esse panorama, ele se complementa, as áreas trabalham e conversam de maneira alinhada para que a gente tenha um evento acadêmico voltado para professores, pesquisadores da área, desenvolvedores, e temos também, obviamente, uma grande preocupação com os estudantes, porque eles são o futuro da pesquisa e do desenvolvimento de jogos no Brasil. Então a gente tem, assim, todas as áreas, todas as pontas de criação e uso de game, e o pessoal que faz a análise posterior também, está todo mundo contemplado no simpósio. Criação de games, produção de games, pesquisa, investimento, cultura, business, é o simpósio para quem trabalha ou estuda ou tem interesse em games, é isso? O SB Games é atualmente o maior simpósio de jogos na América Latina. A proposta é realmente ser o local onde se fazem essas discussões. Se traz também palestrantes internacionais e palestrantes convidados para apresentar o que tem de mais novo nessas áreas para esses públicos. Então, nesse ano nós temos keynote speakers, temos invited speakers, e especialmente a gente tem também uma joint conference, né, uma conferência simultânea, que é o ISEC, que é uma conferência da IFIP, uma associação internacional, e que é dedicada à parte de design de jogos e de outros elementos de entretenimento, e que vai ocorrer simultaneamente ao SB Games. Nossa, fantástico. Você tem assim, por exemplo, para dar um gostinho para a gente, quem são esses keynotes, ou seja, não quem eles são, mas o que eles vão trazer assim, para a gente? Olha, os nossos keynotes vão trazer questões ligadas desde o uso e de pesquisas na área de jogos massivos para criança e jogos massivos para pré-adolescentes e adolescentes, como é que é esse cenário e como se constroem jogos para esse tipo de público, até questões ligadas a estudos de clusters criativos e questões de inovação, como é que se dão o desenvolvimento desses grupos ao redor do mundo.
e questões também de tendência tecnológica. Quais são qual é o próximo passo, quais são os próximos elementos, ou quais são as próximas tecnologias e como é que elas são exploradas do ponto de vista de dispositivos móveis ou não em relação aos jogos. Não dá tem uma outra ir. coisa também, que é um workshop de realidade virtual e aumentada. Então, nesse ano, a gente tem também um workshop específico para discutir questões ligadas à realidade virtual aumentada, aplicada a jogos, aplicada à questão da simulação que você vinha trabalhando, né? E nós temos vários trabalhos que vão enfocar a simulação ligada à saúde, né? Como que você, de repente, pode utilizar marcadores e etc. para treinar uma determinada habilidade ligada à medicina ou a áreas correlatas para a construção de conhecimento. Nossa, fantástico. A gente falou um pouco bem rapidinho de fobia, né? Uma área muito trabalhada, estudada também, como neurofeedback, né? Que hoje já estão conectando. Então, em vez de a saída do jogo, o seu mouse e o teclado, é o canal 5 do eletrodo X e o P300, o sinal ali do cérebro, né? Então, é super interessante. E ir para esse lugar, para SB Games, deve ser caríssimo. Tipo, eu, por exemplo, acho que eu não tenho dinheiro para ir num lugar desse, assim. Não, o SB Games, ele é tradicionalmente tido como um dos eventos que tem maior apelo para ser popular para estudantes, né? As inscrições, elas não são caras, elas são realmente feitas para acessibilidade do ponto de vista monetário, sobretudo dos estudantes. A gente tem uma grande preocupação que eles possam participar do evento, porque eles são os cientistas do amanhã. Claro, fantástico. Não, e eu acho que assim, é essencial para todo mundo, né? Todas essas áreas que a gente estava dizendo correlatas à criação de games, estudo de psicologia, educação. Eu tive uma oportunidade de ir numa conferência no Rio, que é o COBRAFIN, Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional. E aí eu chego lá e eu falo assim, como assim que tem 25 pôsteres sobre videogame e fisioterapia aqui? Sabe, assim, então, às vezes a gente não percebe até onde que o game chega. E tudo era Wii, Kinect, até criação de jogos específicos. Então, a gente, às vezes, não tem noção, dentro da nossa casinha, a gente acha que o mundo, às vezes, é o GTA V e o Senhor dos Anéis Online, sabe aquela coisa, né? E a gente não vê como o videogame ele está sendo fortemente estudado. E no Brasil, muito forte também, né? Às vezes eu vejo os alunos falando assim, mas só tem coisa nos Estados Unidos, não sei o quê, né? Como se a única pesquisadora, por exemplo, da área fosse a Daphne Bavelier, na nossa área de cognição, é só a Daphne Bavelier, né? Pô, tem muita gente boa, né? Eu acho que um dos nossos serviços aqui, a tentativa da Neurogames, estabelecer essa comunicação e trazer esse conteúdo muito baseado em saúde, psicologia, neurociência e aprendizado e tudo mais, mas é mostrar que tem gente em todo lugar do Brasil trabalhando com isso, né, Polly? E além disso, aproveito também para fazer uma divulgação, né? O SB Games, ele tem também uma característica que é disponibilizar os proceedings do evento online, ou seja, os anais, eles ficam disponíveis de maneira aberta, basta acessar www.sbgames.org e lá escolher o ano, e nós temos nos sites os artigos disponíveis para consulta, o que se torna um grande locus de dados para poder compreender, inclusive, como é que vem ao longo do tempo se desenvolvendo essas pesquisas aqui no nosso país. Nossa, e na América Latina, claro. E isso é uma dica fenomenal. E, Polly, eu queria, assim, só para te explorar a última vez, que você contasse um pouquinho do Criança em Foco. Como que vai ser, o que é e como que a gente faz para participar? O Criança em Jogo é uma proposta que nasceu um pouquinho depois da gente submeter a ideia de trazer o SB Games para São Paulo. E aí, eu, por ser pedagoga, e por receber uma série, muitas vezes, de perguntas, e não necessariamente no meio acadêmico, mas informalmente, do que as crianças podem jogar,
É perigoso jogar muito tempo? Isso vicia? Como é que se dá esse universo, né? Então, tive a ideia de criar um evento que pudesse ser voltado para pais, professores, cuidadores e que fosse formado por palestras e discussões. Aí eu convidei uma colega da PUC chamada Evelise Fortin para trabalhar questões ligadas à segurança e à questão da dependência, né? Na área de psicologia não se trabalha com a palavra vício, mas com a palavra dependência. O doutorado dela é nessa área sobre dependência e internet. E aí nós começamos a formatar uma proposta. E aí, com isso, nasceu a ideia do Criança em Jogo. Criança em Jogo é um evento que vai acontecer nesse ano paralelamente às atividades do SB Games e do ISEC, e a partir do ano que vem ele continua ocorrendo sempre em São Paulo. A Universidade Presbiteriana Mackenzie apadrinhou o evento e se propôs a oferecer o espaço e colaboração para isso. Então, a gente terá um evento que ele é gratuito. A proposta é que a gente comece a construir uma base que permita estabelecer discussões, redes sociais a respeito, interligação de grupos de pesquisa, e é meio um pouco de um sonho pessoal, da gente poder desmistificar um pouco o que são esses jogos e como é que a gente pode se apropriar deles e o quanto eles podem contribuir nos processos de educação e mesmo nos processos interpessoais. Fantástico. Não, eu acho que esse é um ambiente que a gente tem que se apoderar, né? Os psicólogos, os pedagogos, os fisioterapeutas, os fonos, enfim, médicos, game designers, engenheiros, está todo mundo produzindo material e construção acadêmica ou de produtos, ou de softwares, ou de jogos, para essa população, né? Que são as crianças, os pais, os professores, né? E a gente tem que se apoderar, então, desse espaço que eles impedem, imploram, né, necessitam que nós tenhamos, e a gente precisa devolver isso um pouco. E, putz, é lindo saber que isso existe. Há um tempo atrás, quando eu não te conheci, não conhecia todo esse trabalho, e muitas vezes eu me sentia assim, um pouco como esse profissional que hoje vive esses problemas e não sabe a quem recorrer, né? Ele fala assim, pô, na minha clínica eu estou passando por isso e tal. Teve um fato que aconteceu comigo que foi muito marcante. Um casal tinha um filho que era Asperger, tinha um autismo de Asperger, e não era de São Paulo, era de longe. E eles me ligaram e falaram, Thiago, olha, a gente vê que você trabalha com videogame, você pode receber a gente na tua clínica e tal, porque a gente quer falar de videogame e autismo. E eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer com esses pais na minha clínica? Eu falei, vamos marcar direto ali na FENAC para a gente ver os jogos e discutir esse assunto. A gente foi uma experiência maravilhosa, passei, sei lá, 2 horas com esses pais, com esse menino junto, né, e a gente ficou ali discutindo que tipo de jogo é mais importante. E esses pais falaram uma coisa para mim, que até hoje eu nunca fiz, mas eu nunca me esqueço. Pô, Thiago, a gente precisava de um site de resenhas sobre games, o impacto deles no dia a dia, nas habilidades mentais e tudo mais. E eu falei, nossa, Paulo, imagina, sempre fiquei com isso na cabeça. O pai acessa lá e joga, por exemplo, jogos para socialização, né? E jogos para controle do impulso, ou jogos para foco atenção. E aí eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente precisava, e é legal desse espaço da Criança em Jogo, né? Porque eu acho que é um espaço para a gente discutir isso, né? É verdade, a ideia é que a gente tenha um site associado depois e que seja alimentado. Já está convidado para ser colunista do site, para ajudar nos reviews, porque isso, você sabe, dá um trabalhão, é muito recompensador, mas dá trabalho. Essa ideia surgiu também porque teve uma vez que teve uma repórter que foi me procurar sobre jogos para alfabetização. E eu comecei a ver, falei, gente, não tem escrito essas coisas, né? E aí eu comecei a fazer pequenas resenhas de jogos para tablet, para faixa etária e etc., já que geralmente quando você submete para
uma store, você está mais preocupado apenas com questões de se tem algum problema com violência, etc., mas não sempre se pensa no cognitivo, né? Se aquele jogo não é para uma faixa etária, porque a motricidade é fina. E aí, se você dificulta demais, você tira a confiança do jogador, e aí ele vai ter depois outras repercussões na vida dele, enfim. Trabalhar essas coisas são coisas caras e que exige mesmo um trabalho transdisciplinar, na minha opinião. A gente teria que ter o jogo como se fosse uma gema, uma pedra bruta que a gente vai lapidando e cada um coloca o seu olhar, coloca a sua luz, o seu foco no jogo, para que a gente possa ser visto de vários âmbitos, né? De várias luzes. Então você já está convidado para ser para ajudar, porque uma das ideias é que a gente consiga gerar conteúdo. E que pessoas que queiram possam usar isso em qualquer lugar, e sobretudo com jogos que sejam abertos, que sejam gratuitos, né? Para que a gente tenha maior dispersão disso na rede. Perfeito. Não, é isso. Eu acho que conta comigo e conta com a Neurogames, na verdade, né? Eu acho que a Neurogames hoje, ela tá uma rede que está crescendo. Cada semana mais pessoas têm interesse, mais colegas estão passando pelos processos iniciais de entender o que é a Neurogames. A gente também está criando essa compreensão compartilhada, né? E está sendo muito gostoso encontrar parceiros e parceiras como você, que são pessoas assim estimulantes, porque muitos de nós já têm alguma posição em alguma universidade, né? Muitos estão no processo, mas todos estão no processo de criar o seu espaço em games, né? E ver pessoas que encontraram esse espaço e estão construindo cada vez mais esse espaço e abrindo para a gente, né? Que a gente possa construir esse espaço em parceria, eu acho que isso é muito gostoso. Para mim, eu estou muito feliz de ter feito essa entrevista contigo. O João caiu, ele mandou um recado dizendo que infelizmente ele não conseguiu voltar, mas a gente fica muito feliz de poder conhecer melhor o seu trabalho, divulgar um pouco todo esse trabalho, mostrar que existem referências na área para a gente buscar, como você, e divulgar esses dois eventos maravilhosos que estão aí. Quais são as datas, Polly, por favor? As datas são de 16 a 18 de outubro, então estamos bem próximos, né? E nós esperamos todo mundo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no campus Consolação, aqui em São Paulo. Perfeito. Vamos todos estar lá e quem sabe a gente faz um videozinho mostrando também a gente trabalhando junto lá. Opa! Obrigado. Ô, Thiago, deixa eu aproveitar Fala. e te dar mais uma dica que talvez não seja para hoje, a gente pode até discutir isso outro dia, mas você falou de jogos com questões ligadas a crianças e você falou de Asperger. O presidente da comunidade, do Comitê Especial de Jogos, na verdade, da SBC, o Esteban Clua, ele teve um trabalho de orientação, era um trabalho de doutorado, que era o G-Crip, foi um jogo desenvolvido para crianças especiais. Inclusive, o próprio avatar do jogo é um avatarzinho sindrômico. Então, é uma experiência super bacana, acho que depois pode ser útil para vocês fazerem uma entrevista com ele no The Eurogames. Ele pode contar um pouco dessa experiência. Eles trabalharam junto com o pessoal de psicologia, de pedagogia, durante a construção do jogo. Perfeito. Vamos atrás dele, vamos trazer ele para falar um pouquinho para o público e a gente poder divulgar isso. Polly, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado, sei que sua agenda, ainda mais que está aí na porta, os eventos, deve estar maluca, mas muito obrigado por ter arranjado um tempo para conseguir falar com a gente. Eu que agradeço, evento dá trabalho, obviamente, mas também os resultados, eles são fascinantes de ver as pessoas que estão empolgadas e que a possibilidade de construir redes de pesquisadores, redes de discussão, é uma coisa que não tem preço e que não importa trabalhar por isso, porque é o que a gente, como acadêmico, tem que fazer mesmo. É isso aí. Para mim é divertido. Não, ainda bem. É como um jogo, né, Polly? Opa!
Organizar um evento, você tem inúmeras quests, algumas simultâneas, principalmente no final. Mas é um jogo, sem dúvida. O objetivo é receber todo mundo bem e que todo mundo saia com informações, com estabelecimento de relações, com ideias, com conhecimento, milhões de novas quests. A gente vai ter algumas coisas divertidas no evento, mas por enquanto ainda é segredo. Surpresa. Beleza. Surpresa. Obrigado, Polly. Valeu. Imagina, obrigada eu. Beijo. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau.